Olá! A recente produção cultural mineira em vídeo passa por ela, pela nossa entrevistada de hoje. Ela participou do Agenda em sua fase áurea, um programa cultural televisivo mineiro que era uma referência cultural e uma referência em conteúdo e linguagem. Mariana Tavares também realizou centenas de reportagens televisivas e alguns documentários autorais premiados. E, recentemente, você tem se dedicado mais à reflexão de tudo aquilo que você viveu, principalmente cinema e vídeo através da pesquisa acadêmica, não é? Exatamente, é um prazer estar aqui. Miriam, minha professora na UFMG. Maravilha, uma delícia, né? estar aqui, vida longa para esse programa. Ai, que bom, eu fico Tá? muito feliz mesmo. E é tão interessante, eu gosto tanto de programa de entrevista, ou ver, ou ler, porque eu acho que realmente quando ele acontece, ele é realmente interativo. Então, por exemplo, a primeira questão que eu vou te fazer, na verdade, eu tive que pensar também nas minhas, não é que eu tive, eu pensei. Então, as minhas primeiras imagens em movimento foram imagens de um filme em preto e branco do Gordo e o Magro, que eu assisti quando eu tinha uns 5, 6 anos, no pátio de uma igreja em Curitiba. E as suas primeiras imagens em movimento, você se lembra? Olha, das primeiras imagens não, mas eu lembro teve uma experiência importante que foi frequentar uma cinemateca infantil na França. Eu passei metade da infância na Europa, nasci na Bélgica, filha de professores universitários. Depois meus pais separaram, minha mãe casou de novo, fomos para a França, então metade da infância lá. É professor de filosofia? Isso, é o Hugo Tavares, professor da Fafiche, aposentado. A minha mãe é a Miriam Ribeiro de Oliveira, doutora, especialista em Aleijadinho. E minha irmã também é professora universitária na Unirio. E quando a gente morava na França, a gente frequentava uma cinemateca infantil às quartas-feiras, porque às quartas as crianças não vão à aula na França. E isso me influenciou muito, assim, me marcou. Eu lembro do primeiro filme que eu vi, que era um filme sobre navios e aventuras, uma espécie de uma arca, assim, era um filme meio Robinson Crusoe, assim. E a experiência nessa cinemateca infantil, a gente via os filmes, depois na parte da tarde a gente fazia cerâmica, confeccionava peças em cerâmica ou pintura inspiradas nos filmes. Então foi uma experiência forte. E a outra foi acompanhando minha mãe pelas igrejas no interior de Minas, quando durante a infância, ela levava a gente nas igrejas pelo interior para registrar as igrejas. Então lembro da minha mãe deitada no chão da igreja fotografando o teto, e aquilo, mais do que as imagens que ela estava captando, a maneira com que ela captava aquelas imagens... O amor, a paixão, né? E assim, o ato mesmo de fotografar, de empunhar uma câmera e registrar, fazer uma imagem, isso me influenciou mais do que o que ela estava fotografando. Interessante isso. Então, e ela me deu a primeira câmera quando eu era criança. Eu tive uma Olympus Trip 35, né? Depois uma OM1. Então, com essas câmeras eu comecei a desenvolver um olhar como fotógrafa, tentando compor. Então, isso me influenciou muito, no tratamento das imagens, na proximidade, né, com as imagens. Aí você foi fazer jornalismo mais tarde, né? Eu queria ter feito cinema, como não tinha cinema em Belo Horizonte, só cinema de animação, e eu não desenho, não sou uma artista do desenho. Então, fui fazer rádio e TV na UFMG, radialismo, que é um curso que infelizmente foi extinto. Porque era o curso mais próximo do cinema que a gente tinha. Agora não, agora quem quer fazer cinema tem a sorte, tem o curso da UNA, tem pós-graduação na UNA em jornalismo cinematográfico. Belas Artes também tem? Tem a Belas Artes, continua animação e artes digitais. Ampliaram agora para artes digitais também, então para trabalhos na web, para fazer videogames. Hoje tem, e quem quer fazer cinema dramatúrgico com atores, tem o curso de cinema da UNA, né? Nos anos 80, quando eu formei, não tinha. Então fui fazer radialismo e depois também jornalismo, muito influenciada pelo meu namorado na época, o Marcos Barreto, que já trabalhava, que estudou na Fafiche também. Fui fazer jornalismo, pensando no documentário, pensando em jornalismo cultural, fui conhecendo e tomando gosto. A gente estava conversando, você teve, de uma certa forma, o privilégio, eu digo privilégio não em termos salariais, mas em termos de experiência cultural, de ter ido trabalhar na TV Minas, no programa Agenda. Fala um pouquinho da Agenda, que continua sendo um ótimo programa, mas essa fase áurea, que eu estou chamando de fase áurea, logo, sei lá, nos anos 80, 90, quando havia muita proximidade com o pessoal de vídeo, né? Sim, naquela época a Agenda
praticamente quase todos os expoentes da videoarte, só Éder Santos talvez não tenha trabalhado no Agenda. André, não, Carl Guimarães Amparo, também não trabalhou. Mas André Amparo, eu lembro, Lucas Bambosa, o Lucas talvez. Bambosa trabalhou, o Rodrigo Minelli, que faleceu há 2 anos, trabalhou no Agenda. Roberto Moreira, não? A Beth Miranda. O Roberto Moreira era do mesmo, todos amigos. Né? O Chico de Paula trabalhou no Agenda, e o Agenda eu ficava... Era um espaço de inteligência, em casa vendo, né? E tinha uma experimentação, cada matéria, cada reportagem a gente tentava fazer de uma forma criativa, tentando sair do que seria o padrão convencional do jornalismo. Então, explorava em termos de iluminação, tentava criar uma sombra, tentava variar os ângulos também, o posicionamento da câmera. As matérias, por outro lado, elas tinham um formato que a gente chamava de sanduíche. Não tinha, quando eu entrei na Rede Minas, em 91, não tinha figura do repórter, não tinha off. Então, era o artista que falava e a gente intercalava o depoimento da artista com imagens do trabalho dele. Isso era quando o artista conseguia... O artista ele não tem obrigação de falar bem da obra dele. Quem tem que falar é o pesquisador, o crítico, né? Nós, jornalistas. Quando o artista falava bem, a matéria ficava interessante. Quando não falava bem... Ficava aquela coisa meio esquisita. Então, chegou um momento que o Marcos Barreto, né, sentiu que precisava dar uma guinada, embora aquela fase... Eu não fui do comecinho do Agenda, não. A Beth Miranda foi, Paulo Lessa... foram do início do Agenda. Essa fase experimental foi muito interessante e em sincronicidade com o surgimento da videoarte aqui. Né? Então, era quase que uma extensão. Né? O que o pessoal experimentava na videoarte em Belo Horizonte, as experiências também aconteciam no Agenda. É isso que eu acho que eu chamo de espaço de inteligência, porque eu sei que vocês conversavam muito, discutiam muito, uma coisa que não é muito comum em redações de jornalismo, porque é a famosa fábrica de linguiça, você fazer a fórmula todos os dias. E lá não tinha esse espaço para experimentação e discussão, né? Tinha. A Kiko Ferreira também, um nome importante. Isso. E sim, era uma liberdade, que isso sempre foi uma marca da Rede Minas, principalmente para quem trabalhava na produção, porque o jornalismo ele já tinha que seguir alguns padrões e tal, mas a produção, que seria os programas todos focados em arte, em cultura, a gente tinha uma liberdade de trabalhar incrível, inclusive até hoje tem. Isso é raro em emissora de televisão, você pensar. Os 10 anos que eu apresentei, coordenei o programa curta, a gente fazia as reuniões de pauta semanais, elas continuam acontecendo. Tem 2 anos que eu saí da Rede Minas, mas eu tenho amigos lá, eu acho que todas as segundas continuam fazendo, onde a gente propunha as pautas. Hoje quem está à frente do Agenda é... a Daniela Zupo. Que é uma pessoa interessante, né? Muito excelente. Você falou que ela morou na Alemanha há vários anos, ela Sim. também está antenada com a produção cultural recente, não é? Muito. Ela escreve, se eu não me engano, ela também escreve, ela lê poemas, ela faz apresentações, performances em Belo Horizonte. E ela faz entrevistas grandes e densas. Tem uma entrevista dela muito boa até sobre a Carminho, cantora portuguesa. Eu estou ressaltando isso, Mariana, porque a minha experiência também predileta em televisão era também o jornalismo cultural. Mas, ao longo da vida, e não sei se isso mudou, eu sempre achei que a cultura ocupa um lugar pequeno no jornalismo. Muito pequeno. Quando não é um autor, assim, celebridade, não tem espaço. Às vezes, o tema, sempre naquela fórmula, ele fica empobrecido. Por isso que eu ressalto a questão da Agenda, porque realmente foi uma coisa muito importante e continua sendo, né? Continua sendo. Agora, fora do Agenda, você também fez muitas reportagens televisivas. Você se lembra de alguma, assim? Não, mais para o Agenda mesmo. E depois do Agenda, eu fui para um tempo, eu trabalhei na Rede Minas Produtor, que eu fiz documentários institucionais, e depois eu fiquei à frente do curta. Quer dizer, as reportagens todas foram para o Agenda. Não fiz uma outra coisa, o Batalhão de Missões Especiais, alguma coisa para a Copasa, um pouco ligada ao setor de institucionais e documentários da Rede Minas. Então, produzia algumas coisas nesse sentido. Mas o grosso, a maior parte das matérias foram para o Agenda e depois no curta, cobrindo festivais, junto com o Lourenço Veloso, que é filho do cineasta Geraldo Veloso. A gente cobriu vários festivais no Brasil e no exterior. Outra coisa que foi um privilégio na Rede Minas, durante uma semana a gente cobriu o Festival Internacional de Clermont-Ferrand, que é o principal, é o Oscar do curta-metragem no mundo. Ele fica ali no maciço central da França. E fomos logo uma equipe brasileira de uma TV educativa mineira. Fomos a única equipe de televisão que permaneceu a semana toda do festival. Tinham equipes emissoras na abertura e no encerramento. Então, você vê, eram umas
uma contradição. Né? A gente não estava numa grande emissora nacional, mas ao mesmo tempo com uma liberdade de atuação e de trabalho incrível. E lá a gente captou filmes, a gente exibia os filmes no programa, foi muito prazeroso também trabalhar com curta e fazer essa... Porque realmente a cultura ela é pouco apresentada, eu acho que a cultura ela tinha que ter no jornalismo o mesmo espaço que o esporte tem, a gente tem uma valorização enorme do esporte, que é fantástico, e a cultura que dá sentido... Vamos fazer o seguinte, Mariana, como esse assunto pode se estender, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a Mariana, pesquisadora, e seu objeto, Helena Solberg. Até daqui a pouco.